Bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma aula de Física do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre dilatação linear em correções de atividades sobre esse assunto. Então, quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Primeira questão que nós vamos resolver ele pede para calcular o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre ao ser aquecido de 0 graus a 80. E ele sofre uma variação do comprimento, ou seja, uma dilatação desse comprimento. Seu comprimento inicial é 120 graus. Então, ele pede para calcular, nós vamos colocar aqui primeiro as informações desse problema, né? Os dados desse problema. Então, as informações ele pede para calcular o coeficiente de dilatação, que eu não tenho. Ele tem aí a variação da temperatura, que ela sofre uma variação, ele vai ser aquecido de 0 a 80. Então, eu tenho temperatura final menos temperatura inicial, que vai ser final é 80 menos 0 graus, então vai ser 80 graus Celsius. Essa é a variação da temperatura. Ele diz que a dilatação linear desse material, né, desse cabo de cobre, vai ser de 0,1632 metros. E também fala que o comprimento inicial desse cabo é de 120 metros. Então, eu tenho esses valores aí, 120 metros. Então, colocando lá na fórmula da dilatação linear, que vai ser ΔL, que é a variação linear, vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Bom, como eu quero coeficiente, eu vou passar tudo isso para o primeiro membro e esse para o segundo. Então, vai ficar assim, dilatação linear, L e ΔT, eles vão multiplicar esse termo aqui, ó, ΔT, variação da temperatura. E aqui eu vou ter o coeficiente de dilatação. Observando esses dados, eu vou ter coeficiente de dilatação, vai ser a variação do comprimento, vai ser 0,1632, né? Observem que a variação do comprimento, que é a dilatação linear e o comprimento inicial, os dois estão em metros, então não vou fazer nenhuma alteração aí. Então, vou ter 0,1632 dividido por comprimento inicial, que é 120, vezes 80, que é a variação da temperatura, 80. Então, se eu vou pegar esse valor aqui, eu vou colocar ele 0,1632, né? 0,1632. Vou pegar 120 e multiplicar por 80. Então, no produto de 120 por 80, 120 por 80, eu vou ter 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1, 0. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Então, eu vou ter 0, 0, 9, 6, 9, né? Ou seja, 9.600 aí. Então, eu vou ter aqui 9.600. Posso colocar isso aqui em potência de base 10, né? 1632 vezes 10, ele tem quantas casas após a vírgula? 4. Então, 10 a menos 4. E aqui, vou botar em 96 vezes 10 elevado a 2. Tem 2 zeros, então 10 elevado a 2. Vou pegar 1632 e eu vou dividir por 96. Então, 16 não dá por 96, eu vou pegar 163, então vai dar 1. 1 vezes 96 é 96, para 163 vai dar. Então, 3 não dá para tirar 6, eu tomo emprestado, aqui fica 5, aqui 13. 13 menos 6 dá 7, né? 7, 5 não dá para tirar 9, aqui fica 0, aqui 15. 15 menos 9 dá 6. Abaixo 2, fica 672. Aqui vai dar 7, porque 96, né? 96 vezes 7, 6 vezes 7, 42, vai 4. 7 vezes 9, 50, 7 vezes 9 dá 63, com mais 4 dá 67 aqui. Então, vai dar 672. 672 menos 672 dá 0. Então, significa dizer que aqui vai ficar, esse número dividido por esse vai dar 17, né? Então, 17 vezes 10 a menos 4, vezes 10, tá mais 2, passa menos 2. Então, vai ficar 17 vezes 10 é
Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Aqui, graus Celsius a menos 1. Esse é o valor do coeficiente de dilatação linear, que é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é o que ele estava pedindo aí na primeira questão. Na segunda questão, ele diz assim, uma chapa de zinco, o coeficiente do zinco aí de dilatação linear do zinco é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, apresenta um comprimento de 24 centímetros, esse é o comprimento inicial, a temperatura de 15 graus, a temperatura inicial. Elevando-se essa temperatura para 80 graus, que é a temperatura final, aí ele pede para calcular o comprimento final. Então, as informações que vamos tirar desse problema eu tenho o coeficiente linear dessa chapa de zinco, que é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o primeiro. Aí ele tem o comprimento inicial dessa chapa, que é 240 centímetros. Também ele tem a variação da temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Ela varia de 15 graus a 80. Então, eu vou pegar 80, que é final, menos 15, que é inicial. Se eu pegar 80 menos 15, vou pegar 65 graus Celsius, essa é a variação. E aí ele pede para calcular o comprimento final, valor de L. Como é o valor de L, eu posso utilizar essa fórmula. Comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Posso utilizar essa fórmula. Então, L vai ser igual ao comprimento inicial é 240 vezes aí 1 mais o coeficiente de dilatação é 25 vezes 10 a menos 6, 25 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é 65. E aqui L vai ser igual a 240 vezes, aí eu vou somar esse valor aqui, ó. Eu vou multiplicar, aliás, 25 vezes 65 aqui. 25 vezes 65. Se eu pegar 25 e multiplicar por 65, eu vou ter 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, 3 vai dar 15. Então, eu vou ter esses valores aqui. 5, 2 somando, né? Que vai dar 6, aqui dá 1. Vai dar 1.625. Então, eu vou ter 1.625. Então, aqui eu vou ter 1.625 vezes 10 a menos 6. Agora, eu vou tornar esse 1.625 vezes 10 a menos 6 um número decimal, né? Então, o comprimento vai ser igual a 240. Para me tornar esse decimal, eu também vou fazer o 1 aqui, que é inteiro. Vou colocar o 1, e aí eu observo aqui, a potência contém 10 a menos 6, então eu coloco 6 zeros. Mas aqui eu vou ter 1.625, boto 6 zeros. Eu boto esse número porque vem 6 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, com mais 2, 5, 6, vai ficar dessa maneira aí. Bom, então, comprimento vai ser igual a 240 vezes. Eu vou somar 1 inteiro com mais essa parte decimal, vai ficar 1,001625. Fica dessa maneira aí. Agora eu vou multiplicar 240 por esse valor. Então, eu vou pegar 1,001625 por 240. Qualquer número vezes 0 é 0, então eu vou pegar esse aqui, vai dar tudo 0, né? Aqui 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 6 dá 24 e 1, 25, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5.
2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Aí 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então aqui eu vou ter 0, 0, 0. 10 vai 1. 8 com mais 1, 9. Aqui eu vou ter 3, 0, 4, 2. Aqui, se vocês observarem, eu vou ter 6 casas após a vírgula. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou tirar 6 aqui. Vai ficar 240,39. Esse é o valor. 240,39. 240,39. Esse é o valor que eu encontro aí. Bom, então significa dizer que a variação, no caso aí, variou 0,39, né, centímetros aí, na realidade. Na terceira questão, ele fala sobre um prédio de 100 metros de comprimento, tem o coeficiente de dilatação linear do material 2 vezes 10 a menos 5, de todo o material do prédio. Sabendo que o prédio expandiu 3 centímetros, quanto foi o aumento da temperatura? Então, as informações que eu tenho no problema são o comprimento inicial do prédio, que é 100 metros. Esse é o comprimento inicial do prédio. O coeficiente de dilatação do material que constitui o prédio é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí, depois disso, eu tenho a variação do comprimento, que vai ser 3 centímetros, ou seja, o prédio variou, houve uma expansão de 3 centímetros, então vai ser 3 vezes 10 a menos 2 metros. Eu tenho que transformar para metro porque o comprimento inicial está em metros. E aí eu tenho a variação da temperatura, que é o que ele quer aí, né? Ele diz quanto foi o aumento da temperatura, então é isso que eu vou procurar. Então, pela variação linear, né, dilatação linear, eu tenho a seguinte forma: dilatação linear vai ser comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Como eu quero a temperatura, eu vou colocar uma em função da outra, né? Então, isso aqui é em função disso. Então, temperatura, então vai ficar variação da temperatura e aqui coeficiente de dilatação linear, né? Li e delta I e o coeficiente, eles vêm aqui para o denominador. Li vezes coeficiente de dilatação linear. Então, a variação da temperatura vai ser igual. A dilatação que vai ser de 3 vezes 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2. Comprimento inicial, que é 100. 100 eu posso colocar logo assim, 10 elevado a 2 metros. Então, vou botar aqui 10 a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. Aqui o que eu posso fazer? Posso pegar o 3 e dividir por 2, dá 1,5 vezes 10 a menos 2. Tá mais 2, passa menos 2 também. Tá menos 5, passa mais 5. Então, aqui eu vou ter 1,5 vezes 10 a... Menos 2 com menos 2 dá menos 4, vezes 10 a 5. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 5, tira 4, fica 1 positivo, né? Que o 5 é maior. Então, se eu pegar 1,5 vezes 10 elevado a 1, o 1 significa dizer que a vírgula vem uma casa para cá. Então, vai ficar 15 graus Celsius, né? Ou então 1,5 vezes 10, que é a mesma coisa, 15 graus Celsius. Essas são as 3 primeiras questões da atividade, aí nós temos mais 2 ainda, né? Temos a questão 4, que ele fala sobre uma barra de cobre de 2 centímetros de comprimento a temperatura de 24 graus Celsius, tem coeficiente de 1,7 vezes 10 a menos 5. Em que temperatura a barra apresentará 1,5 milímetros a menos? Isso é a menos, né? Então, observem que ela vai diminuir a temperatura porque está havendo uma contração e não uma dilatação. Então, por conta da perda de calor aí, no caso, né? Então, se vocês observarem, nós vamos ter aí uma temperatura menor do que a anterior. Então, nós vamos tirar aqui primeiro os dados, as informações desse problema aqui, né? Então, se vocês observarem, eu tenho o comprimento inicial da barra, que é 2 centímetros. 2 centímetros. Há uma temperatura de 24 graus, né? Então, essa era a temperatura inicial.
Então, eu vou pegar aqui a variação da temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Aí ele quer, na realidade, saber a temperatura final, né? Então, eu vou ter aqui temperatura final menos 24 graus. E aí ele diz assim, o coeficiente de dilatação dessa barra de cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5. 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E, além de tudo isso, ele tem a variação aí, a dilatação. Ele sofreu uma dilatação linear. Nesse caso aí, apresentou 1 milímetro a menos. Então, vai ser menos 1 milímetro. Bom, eu tenho que transformar esses milímetros para centímetros, só que como ele varia nas 3 dimensões, então vai ser menos 1 vezes 10 a menos 3, né, centímetros aqui, essa variação. Bom, aí eu vou utilizar essas condições na fórmula. ΔL vai ser igual, ou seja, dilatação linear vai ser igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Como eu quero algo relacionado com a temperatura, que é a temperatura final, vou colocar isso daqui no primeiro membro. Isso daqui eu vou colocar no segundo membro. E Li e o coeficiente de dilatação eu coloco no denominador do segundo membro, né? Li vezes alfa. Então, observem esses valores aí. Bom, temperatura vai ser T menos 24. Então, vai ficar T menos 24. O coeficiente de dilatação linear vai ser menos 1 vezes 10 a menos 3, né? O comprimento inicial vai ser 2 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação linear vai ser 1,7 vezes 10 a menos 5. 1,7 vezes 10 a menos 5. Então, aqui eu vou ter menos 1 vezes 10 a menos 3, dividido por... Se eu pegar 1,7 vezes 2, vai dar 3,4 vezes 10 a menos 5. Eu vou colocar esse 1 também de forma decimal, igual está aqui o 3,4, vai ficar assim, menos 1,0 por 3,4, vezes 10 a menos 3. Está menos 5 aqui no denominador, ele passa para o numerador, mais 5. Então, aqui eu vou pegar menos 10 dividido por 34, vezes 10, 5 tira 3, fica 2, né? 2 positivo, então vai ficar 10 elevado a 2. Se eu pegar 10 e dividir por 34, como é o pedido aí, né? 10 por 34, eu vou pegar 10 e dividir por 34. Então, não dá, vai dar 0 vezes 34 é 0, para 10 sobra 10, vírgula da direita a um 0 fica 100. 100 por 34 dá 2, que vai dar 68. Diminuindo aqui vai ficar 0, aqui fica 9, aqui 10. Aqui dá 2, 9 tira 6 fica 3. Acrescenta um 0, 320. 320 vai dar 9, né? Dá 9. Então, 34 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 3 vezes 9, 9 vezes 3 dá 27, com mais 3 dá 30, dá 306 aqui. Então, diminuindo, aqui vai ficar 1 e aqui 10, aqui vai dar 4, 1, 0, vai dar 14. Acrescenta um 0, fica 140. 140 vai dar 4. Então, se eu pegar 34 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 3, 12, 1, 13, vai dar 136. 136 menos 140 sobra 4 aqui. Então, acrescenta um 0, fica 40, vai dar 1. Né? 1 vezes 34 é 34, para 40 sobra 6. Se vocês observarem, nós vamos ter, nesse caso aqui, T menos 24, que eu esqueci de colocar, né? T menos 24, T menos 24, que eu vou só repetindo o primeiro membro, estou resolvendo o segundo. Então, esse número menos 10 dividido por 34 vai dar 0,2941. 0,2941 vezes 10 elevado a 2 aqui, ó. Então, se elevado a 2, vem duas casas para aqui. Então, fica 29,41, né? Então, vai ficar 29,41. Então, temperatura final vai ser, nesse caso, negativo, né? Menos 29,41.
Tá menos 24, passa mais 24. Aí o 24 eu posso tornar ele decimal também, colocar 2 zeros, né? Então, vou pegar 29,41 e tirar 24 aqui. Então, vai ficar 41,9 tira 4 fica 5, vai ficar 5,41. Então, a temperatura variou em menos 5,41. Por que nesse valor? Porque o 29 é maior, então conserva o sinal do maior e diminui. Então, a temperatura caiu aí, ou seja, houve aí uma passagem, uma perda de calor, né? Uma perda de calor em si. Bom, na quinta questão, ele fala sobre uma barra de metal que vai ser submetida a uma variação de temperatura de 100 graus. Ele apresenta um aumento linear de 0,3%. Então, ele pede para identificar o valor do coeficiente de dilatação linear do metal que constitui a barra. Então, nesse caso, eu vou ter a variação da temperatura, né, como uma das informações, que ele diz que houve uma variação de temperatura de 100. Ele não deu nem a temperatura inicial nem a final, ele deu já a variação, né, o que variou entre a inicial e a final. Apresenta um aumento linear de 0,3%, ou seja, o que isso quer dizer? Que no final das contas, a variação linear, que é o final menos inicial, né, vai ser de 0,3%. A variação linear vai ser 3%, 0,3% do comprimento inicial, né, 0,3% do comprimento inicial. Se eu pegar 0,3%, é a mesma coisa de 0,3% de LI, né? Que aqui vai ficar o 3, aqui tem uma casa com mais 2 zeros, dá 3 casas aqui, 0,3 LI. Ou eu posso botar assim, como tem 3 casas após a vírgula, vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 LI, né? Esse vai ser o valor do comprimento da variação linear na realidade. Essa variação linear, ele deu uma outra condição aqui, que se vocês observarem que ele está pedindo é o valor do coeficiente linear. Eu posso dizer que, como ele não deu o comprimento inicial, vai ser o próprio LI, né? LI vai ser igual a LI. Então, nesse caso, eu vou utilizar a fórmula variação linear, né? Variação do comprimento, né, linear vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. A dilatação linear, a variação do comprimento, vai ser, nesse caso, dado por 3 vezes 10 a menos 3 LI, né? E LI vai ser o próprio LI, o coeficiente de dilatação é o que eu quero, vezes a variação da temperatura, que vai ser 100, né? 100. Então, se vocês observarem, eu posso cortar LI com LI, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 3, né? Porque isso aqui é um produto. Então, aqui vai ficar alfa vezes 100, né? 100 é a mesma coisa de 10 a 2, eu deveria ter colocado já, né? Então, isso aqui vem para o primeiro membro, vai ficar assim, 10 elevado a 2 vezes alfa, eu peguei o 100 e coloquei assim, ó, 10 a 2, né? Mesma coisa. Então, 10 a 2 alfa vezes 3 vezes 10 a menos 3. Bom, tá multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 2. Tá mais 2, ele passa para o numerador como menos 2. Então, fica 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Então, alfa vai ser igual, ou seja, o coeficiente de dilatação linear desse metal vai ser 3 vezes 10 menos 2 com menos 3 com menos 2 dá menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, esse vai ser o coeficiente de dilatação desse metal aí, né? Então, até mais.